Olá, mundo de samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje damos sequência ao nosso podcast, nossa nova empreitada aí, rumo aos próximos 50 episódios mais. Bem, hoje o nosso podcast vai falar sobre aspectos referentes à história de São Paulo, no carnaval como um todo, dentro de uma realidade, dentro de uma concepção direcionada para as zoneamentos, né, as zonas que compõem a cidade de São Paulo. No episódio passado, a gente discutiu a questão da cidade, né, como a cidade ela é fragmentada, né, como a gente tem que repensar a cidade de São Paulo, ou passar a olhar a cidade de São Paulo com outros olhares, para aí, quem sabe, a gente tecer novos pensamentos, até mesmo sobre o que nós observamos, né? O que nós trabalhamos, estudamos e assim por diante, né? Admiramos, que é o Carnaval de São Paulo, de escola de samba. Hoje, nessa visão de zonas, né? É importante ter os contextos dessa cidade, né? Então, a cidade de São Paulo, ela tem o seu marco inicial, o que seria a região central, né? Então, ali a região onde o que seria hoje, né? Anhangabaú, República, que seria ali a Bela Vista, né? Esse contorno de cidade seria exatamente a parte central, né? Bom Retiro. Então esse ambiente, né? Esse zoneamento que nasce a cidade de São Paulo, né? Entre os vários rios e córregos que existiam na cidade, com o passar dos anos, principalmente ali no começo da ascensão do café, a gente vai ter ali nos anos 20, 30, nos anos 40, a expansão dessa cidade, né? Então a gente vai ter Higienópolis, a gente vai ter os Campos Elíseos, que já existia, mas aí a gente está ainda nessa área central. A gente vai aos poucos chegando na região de Pinheiros, a gente vai aos poucos adentrando na região do Rio Pinheiros, no caso, né? Então ali que seria hoje Zona Norte e Zona Oeste. A gente vai chegar ali naquela região ali da Zona Norte. Entretanto, a cidade de São Paulo tinha um limite. O limite dela era as marginais, né? No caso, ainda não era marginal, mas eram os rios, né? Rio Pinheiros, Rio Tietê e Rio Tamanduateí, né? Esses três grandes rios que até hoje existem na cidade de São Paulo, talvez não com a mesmo esplendor de anteriormente, mas esses três grandes rios eles eram um termômetro social que a cidade existia. Tanto que, né, Olga von Simpson, Alessandro Dozena, por exemplo, a Zélia Lopes da Silva, eles escrevem muito bem isso, né? A região de São Paulo, né, a cidade como um todo, ela se desenvolve, né, ela cresce nesse carnaval de rua, principalmente, esse carnaval de sociedades, de clubes, por exemplo, nessa zona espacial dos rios, né? Região da Lapa, Água Branca, Brás, Moca, que ali já estou falando, já está ali no início da Zona Leste, mas essa área, nesse começo, era ainda um pouco do que era o centro. Então, esse espaço da cidade é um espaço importante para a gente entender, porque a partir dos anos 50, anos 40, anos 50, anos 60, a gente vai ter a consolidação do que a gente chamaria hoje de Zona Leste, Zona Norte, e já nesse período, né, nos 30, nos 40, a gente já tinha lá na Zona Sul, muito mais por causa de São Bernardo, do que seria São Caetano do Sul, a gente vai ter o afastamento das pessoas para áreas aí sim um pouco mais limítrofes da cidade de São Paulo, o que seria hoje Anhangabaú, Anhangabaú, Grajaú, que seria hoje, por exemplo, Capão Redondo, toda aquela região ali da Zona Sul, né, Santo Amaro. Então, esse espaço da cidade, né, pensar a cidade em zonas, é também uma forma de a gente pensar como que o carnaval de escola de samba, ou no caso as escolas de samba, vão se desenvolvendo, vão se formando na cidade como um todo. Então, o primeiro triângulo primordial do carnaval de São Paulo, eles são dois, né? O interno da cidade e o externo. O interno, a gente está falando, portanto, de Bela Vista, a gente está falando de Barra Funda, a gente está falando desse Campos Elíseos, que é onde existiam os grandes cordões, onde vão se formar as primeiras grandes escolas, né? A gente pode colocar aqui a Baixada do Glicério, né? Como talvez um quarto elemento nesse espaço. Mas o Campos Elíseos e a Bela Vista, você tinha o Fio de Ouro, você tinha
a Vai Vai. A primeira escola de São Paulo, né, que é a primeira escola de samba, ela surge nessa região do que seria os Campos Elíseos, mais ou menos. E tinha na Barra Funda um outro cordão, que era exatamente a Barra Funda. E no Glicério, aí sim você tinha a Lava Pés e outras escolas que vão surgindo com o passar do tempo. Então esse primeiro triângulo da cidade de São Paulo, que ele vai ser importante até os anos 40, né, nos anos 50 a gente vai ter uma reformulação dessa realidade, mas esse primeiro grande triângulo da cidade é onde a gente vai ter essas zonas de convergência de samba, né, de escola de samba como um todo. O triângulo externo que influenciava a cidade, aí a gente está falando da cidade de São Paulo como um todo, a cidade de Santos, por vários motivos, né, nos anos 40, nos anos 50, as escolas de samba que surgem em Santos, elas vão influenciar o Carnaval de São Paulo, seja em formação, seja até mesmo em profissionalismo das pessoas. E a gente tinha um duplo eixo, né, que a gente coloca lá para o interior, que é exatamente essa região, né, que tinha ali Pirapora, Sorocaba e Campinas. É um triângulo dentro deste triângulo. Mas o que é importante pensar aqui, né? O começo do que seria o Carnaval de São Paulo de escola de samba, de cordões e escola de samba como um todo, ele era muito extenso na sua realidade. Ele não ficava inscrito apenas na cidade. Ele tinha a possibilidade de pensar outros espaços, outras zonas, porque como a gente viu no episódio passado, esse início do Carnaval de São Paulo não é um carnaval totalmente midiático, né? Era um carnaval de formação, era um carnaval racializado, né? As pessoas, né, esses grupos estavam, acima de tudo, tentando, a todo custo, de certa forma, construírem zonas de solidariedade e assim, portanto, se firmarem. A partir do momento em que a cidade cresce e ela vai se tornar um espaço de reutilização e até mesmo de descarte dela própria, aí a gente vai ter o distanciamento do que há fora e uma preocupação do que há dentro. Então a gente está falando aqui de longitude, porque agora essa cidade vai crescer, vai se marginalizar, né, no sentido de marginal da pessoa, mas marginal das margens mesmo, marginal do Rio Pinheiros e marginal do Rio Tietê. Essas margens vão ser, de certa forma, o que o Carlos Sclia escreve muito bem, vão ser linhas de limitação entre uma cidade que deve ser o centro econômico do Brasil e uma cidade em que as pessoas têm que sobreviver para existir nela. Então, a partir desse momento, né, a partir dos anos 50, anos 60, a gente vai ter aí, sim a consolidação dessas zonas, né? Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul e Zona Oeste. Vamos ficar aqui, vamos nos firmar aqui na Zona Norte, e na Zona Leste primeiro, porque acho que é importante pensar aqui. A Zona Leste, ela vai aos poucos, né, a partir dali dos anos 30, anos 40, começar a adentrar o Tatuapé, que já era um bairro de certa forma, até mesmo um pouco agricultor, de certa maneira. Você tinha ali muitos imigrantes, né, que vinham da Moca, no Brás. Você tinha esse grupo que está saindo dessa região, principalmente italianos. E a gente vai ter ali no Tatuapé, no Carrão, na Penha, na Vila Matilde. A gente vai ter uma formação principalmente de imigrantes espanhóis. Mas a Zona Leste vai abrigar muitos migrantes brasileiros, Minas Gerais, Nordeste como um todo, que vão aos poucos entrar na Zona Leste e ali vão se residir. Principalmente mineiros, né? Principalmente pessoas que estão vindo do interior também, que vão ficar nessa região e ali vão se desenvolver. Não é à toa, né, que a Zona Leste vai ter um dos maiores carnavais de rua da cidade, que é exatamente o Carnaval da Vila Esperança. Então, essa Zona Leste que começa a crescer, ela cresce de acordo com as necessidades e demandas deste centro econômico. Porque quem é que vai trabalhar no centro? Boa parte são as pessoas da Zona Leste. Se você conversa com qualquer pessoa da velha guarda das escolas mais antigas da Zona Leste, né? Tatuapé, Nenê, Leandro de Itaquera, você vai perceber que eles vão dizer quase sempre isso, né? Para sobreviver, a Zona Leste precisou, primeiramente, de uma outra radial, que é a Radial Leste, mas principalmente da malha, né, de trens que ligava principalmente o Vale do Paraíba com a região central. E é nesse aproveitamento de malha de ferrovia que a gente vai ter
o que a gente chama hoje de CPTM, né? Que são esses trens, principalmente o Expresso Leste, que ligava o que era o centro, né, na região da Sé, região da Luz, com a parte do que seria hoje ali a região de Itaquera, né, e a continuidade que a gente teve com o passar do tempo. Então, nesse aspecto, a Zona Leste ela cresce, ela se desenvolve, e ali você vai ter, com o passar dos anos, décadas, né, anos 70, anos 80, anos 90, até a atualidade, essa magnitude, né, que é literalmente uma cidade dentro da cidade, que é a Zona Leste. Então, não é de se espantar que a gente vai ter na Zona Leste, por causa de uma escola chamada Nenê de Vila Matilde, a gente vai puxar uma experiência de samba na região, e a Nenê de Vila Matilde vai influenciar as outras que vão surgindo, né? Seja Tatuapé, seja Leandro de Itaquera e as outras escolas que vão surgindo com o passar dos anos. Diferente da Zona Leste, a Zona Norte ela é, de certa forma, um refúgio daqueles que foram literalmente despejados da região central, principalmente por causa do processo de reformulação do centro. Então você vai ter as pessoas que vão ter que cruzar as pontes que vão surgindo, né? Ponte da Casa Verde, Ponte das Bandeiras, mas as outras várias pontes que vão surgindo, essas pessoas vão cruzar a Marginal, vão cruzar o Tietê e aí residir no que seria hoje a Zona Norte. A Zona Norte não tem tanta escola de samba, não é uma coincidência, porque literalmente essas pessoas, né, esses grupos de sambistas, vão saindo das áreas centrais e vão adentrar no que seria a Zona Norte. Tanto é que uma das grandes escolas da Zona Norte que surge, né, como princípio no Parque Peruche é a própria Unidos do Peruche. E a partir dela, outras várias escolas vão surgindo, não exatamente dentro da Peruche, mas dessa zona, né, de samba que vai surgindo. Então, a Zona Norte, ela abriga também, junto com a Zona Leste, uma população muito forte de pessoas que vão estar a serviço desse desenvolvimento econômico da cidade. Não é à toa que a Zona Norte vai abrigar, né, vai ser uma esponja, principalmente de imigrantes nordestinos, mas também de imigrantes, mas principalmente de imigrantes nordestinos, né? Porque a formação dos bairros da Zona Norte, que já era antiga, ela passa por novas reformulações, exatamente com essa leva de imigrantes que passam a residir na Zona Norte, porque era o espaço mais fácil, é o espaço mais rápido, vamos dizer assim, de chegar ao trabalho. Não é à toa que a Zona Sul, ela meio que se torna uma zona dentro da cidade, quase que descolada desse centro. E não é à toa que a gente vai ter, ou vai ter uma pouca presença de escolas de samba nessa região. Talvez a primeira grande escola da Zona Sul é a Barroca. Não estou falando que não existiam outras, mas a que teve mais tempo e a que está mais tempo residido na Zona Sul é exatamente a Barroca da Zona Sul. Mas a Barroca, ela nasce na Vila Mariana, mas a Vila Mariana, de certa forma, está próxima ainda dessa região central, não está totalmente distante. Então a Zona Sul, junto com a Zona Oeste, talvez, sejam as regiões mais afastadas do que seria esse samba de escola de samba, mas não estão descoladas, não estão afastadas do que seria escola, do que seria carnaval, do que seria samba. Então, nesse sentido, se a gente pega a Zona Norte, a Zona Leste, ela absorve uma expertise do que eram os carnavais, né? Do que eram as escolas de samba, do que eram os cordões paulistanos. A Zona Leste talvez tenha um asterisco, porque você vai ter a Nenê de Vila Matilde e o Carnaval da Vila Esperança, que vão impulsionar, vão dar uma nova cara de carnaval dentro da cidade. E a Zona Norte ela absorve essa expertise desse triângulo que era a cidade de São Paulo, do que era o seu externo enquanto influência como um todo. Então, nesse sentido, a Zona Sul e a Zona Oeste, que se tornam espaços de sobrevivência nessa cidade, elas não vão ter, entre aspas, né, esse desenvolvimento de escola de samba como a gente vai ter nos outros espaços da cidade. E não é à toa, né, que esse novo triângulo que surge nos anos 60, nos anos 70, vai ser centro, norte e leste. Não é à toa também que as campeãs que a gente vai ter no carnaval, principalmente do grupo especial, todas elas vêm dessa mesma zona. Até 2020, quando a gente vai ter a escola da Pompeia que vai vencer, né, já que a Pompeia está localizada, pelo menos entre aspas, na Zona Oeste. Então, nesse aspecto, né, nesse sentido, o Carnaval de São Paulo ele cresce do centro para o norte e leste e meio que de costas para o sul e
para o oeste, principalmente para a Zona Sul. Então, vocês percebam como é difícil para uma escola da Zona Sul, por exemplo, chegar ao protagonismo dentro do carnaval, e não só chegar ao protagonismo, mas ter condições de se manter nessa área de atuação. E percebam também como é difícil para uma escola do extremo leste, por exemplo, ou do extremo norte da cidade, chegar aos espaços de protagonismo, porque, de certa maneira, o desenvolvimento de cidade, tanto econômico quanto de investimento, não está nas franjas, está literalmente no centro, nessa cebola que é o Carnaval de São Paulo. E não é à toa que é uma cebola, né? Porque os centros de desfile, que eram Anhangabaú, depois era São João, Anhangabaú, Tiradentes e hoje o Anhembi, estão nesse grande cebolão que é a Zona Norte, parte da Zona Central e o início da Zona Leste, né? Que é exatamente, vamos dizer assim, né? Embora seja longe, mas para os contextos de deslocamento urbano, a região da Vila Matilde, até mesmo a região da Leandro de Itaquera, são espaços que, dentro de uma realidade de transporte, é mais fácil do que, por exemplo, quem está na cidade líder, do que de quem está, por exemplo, numa estrela do terceiro milênio, de quem está numa tradição albertinense. São regiões muito afastadas, em que o transporte, né, chegar a essa região central, é um grande martírio, é um grande problema. Então, nesse aspecto, né, o que é importante, por que então que é importante a gente pensar a cidade no carnaval na questão de zonas, né? Porque estou fazendo essa provocação, essa proposta. Porque acho que é interessante a gente pensar de por que o grupo especial, hoje, ele é praticamente o grupo de escolas da Zona Norte, com convidadas da Zona Leste, Sul e Centro. Por que esse desenvolvimento ocorre, né? Por que a Zona Norte, a gente sabe a resposta, né? Mas por que a Zona Norte ela se torna esse centro, né, georreferencial? E talvez porque a gente não tenha, por parte do setor público, até mesmo das instituições que governam o carnaval, porque a gente não tem um desenvolvimento, uma capilarização das escolas de samba para além da Zona Norte. Isso é importante porque não tem como a gente pensar hoje o Carnaval de São Paulo sem, né, ou totalmente afastado dessa questão de desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico da cidade ele é totalmente assimétrico, né? Ele fica também nesse centro, né? É centro, né, com pouquíssimas exceções para a Zona Oeste e para a Zona Sul, mas ele é centro, ele é um pouco da Zona Norte e ele é um pouquinho da Zona Leste. Ele não se desenvolve por completo. E mesmo a parte rica da Zona Sul, a parte rica da Zona Oeste, elas são bolhas, né, vamos dizer assim, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento de exclusão, em que não abre-se espaço para a gente ter uma escola de samba, né, sendo protagonista da Zona Sul, sendo protagonista da Zona Oeste, sendo protagonista do extremo leste, do extremo norte, dentro desta espacialidade de carnaval. O que, de certa forma, nos faz pensar também que talvez essas escolas, esse cebolão de desenvolvimento do Carnaval de São Paulo, desse triângulo novo que surge nos anos 60 e nos anos 70, monopolizaram não só o investimento, mas também monopolizaram o que é ser escola de samba dentro da cidade de São Paulo. Ah, mas quer dizer que as outras cidades não têm isso? Olha, eu digo com várias exceções, viu? Porque a cidade de Santos, por exemplo, você tem nela uma cidade pequena, né, em termos de dimensão, mas você tem a região do Macuco, a região do Marapé, a região dos Morros, zona noroeste, você já está abrangendo boa parte da cidade. Você pega o Rio de Janeiro, você tem algo muito semelhante a São Paulo, né? Porque você vai ter o subúrbio, né, região metropolitana, você vai ter zona norte, você vai ter região central, quase poucas escolas, mas você vai ter zona norte, zona oeste. Não existe zona leste de São Paulo, né? E a zona sul não tem esse desenvolvimento, né? Então é muito semelhante, né? Você tem zona leste, você tem zona oeste, você tem zona norte e um desenvolvimento puxando para o centro aí por causa dos desfiles. Então perceba que é essencial pensar hoje o carnaval de escola de samba pelas zonas, porque aí a gente vai entender o que nos leva, por exemplo, ao sul. Por que a Zona Sul não tem tantas escolas? Ou por que essas escolas não têm o mesmo protagonismo? E aí tem vários motivos, né? Deslocamento, investimento, desenvolvimento, né? Sedimentação histórica para ser uma escola de samba.
Acho que talvez o melhor exemplo disso é a própria Estrela do Terceiro Milênio, que eu diria que ela vai ter algumas décadas pela frente para tentar sedimentar uma tradição de escola de samba dentro dela, dentro do bairro e dentro dos outros bairros que a agregam, porque talvez para quem está na Zona Sul faça muito mais sentido ir para uma Zona Norte desfilar do que ir para uma escola da Zona Sul. E aí a gente vai ter várias questões que é exatamente essa marca, essa logomarca, vamos dizer assim, essa propaganda alto das escolas, né? Talvez dentro de uma cidade extremamente midiática não seja tão legal, não seja tão cool, não seja tão assim viralizável. Você está numa Estrela do Terceiro Milênio, você está numa Barroca Zona Sul, porque você quer estar nas escolas que estão ganhando, nas escolas que estão lá, vamos dizer assim, no topo dos títulos. Então perceba que essa simetria, né, de campeãs até mesmo, mas principalmente a simetria de desenvolvimento do Carnaval de São Paulo, que é super normal dentro de uma cidade enorme como é a cidade de São Paulo, mas perceba como isso afeta hoje escolas do Sul, escolas do extremo leste, da zona norte, da zona oeste, né, do extremo norte, terem esse protagonismo e porque era importante a gente apoiar essas escolas, né? Principalmente as escolas que estão do terceiro grupo para baixo, né? Que é onde estão boa parte dessas agremiações que vão sempre estar lutando, né? Para estar em evidência, para estar em destaque. Porque o Leste então se tornou um espaço de subcategoria, né? A Zona Leste ela sempre foi um espaço de zona criativa, muito por causa da Nenê de Vila Matilde e das suas várias dissidências, né, que vão se acontecendo com o tempo. Mas por que hoje, né, a Zona Leste, que sempre foi esse epíteto, né, sempre foi esse espaço, né, de grande protagonismo, por que ela perdeu esse protagonismo? E não só porque ela perdeu esse protagonismo, né? Por que hoje as escolas da Zona Leste elas estão perdendo componentes para as escolas da Zona Norte. E por que a Zona Leste ela tem esse vício, um tanto quanto estranho, né, de todo mundo se concentrar numa mesma agremiação e esquecer um pouco as demais, né? Isso é importante, né, porque talvez, né, acho que a Zona Leste ela seja essa esponja social, é também a zona da cidade que tem também vários contrastes, contrastes religiosos, contrastes de pensamento político, contrastes de pensamento econômico e até mesmo de desenvolvimento social, né? É uma região muito é aquilo que eu disse antes, é uma cidade dentro da cidade. Então, a gente, para pensar a Zona Leste e até mesmo como que essas escolas podem voltar a ter protagonismo, é pensar exatamente por que essas pessoas perderam interesse pelo espaço. Então, aí a gente tem que voltar ao que a gente viu no episódio passado, em outros episódios que a gente sempre fala aqui, não tem como pensar hoje carnaval sem pensar a realidade das pessoas que estão nessas escolas. Um trabalhador da Zona Leste, hoje, ele tem uma perspectiva de vida, uma perspectiva de sociedade que é muito diferente de uma pessoa que está na Zona Sul, que vai ser diferente de uma pessoa que está na Zona Norte, de uma pessoa que está na Zona Oeste. Então, eu sempre falo isso, né, aqui nos episódios, já passou da hora dos presidentes, né, até mesmo da própria instituição, perceber e entender que São Paulo é uma cidade fragmentada, como diz o Milton Santos, mas principalmente, São Paulo é uma cidade em que a gente não olha as pessoas como trabalhadores e pessoas que estão literalmente sobrevivendo para ter um mínimo de dignidade. Principalmente nas escolas que estão em áreas mais periféricas, em que essa desigualdade cresce, e aí a gente chega na Zona Leste. Né? Talvez hoje a gente tenha que pensar políticas públicas, né? Políticas efetivas, em que una esse trabalhador dentro de uma escola de samba para estar dentro dessa parte carnavalesca. Né? E o que a gente pode aprender com isso tudo, né? Por que a gente está falando isso tudo antes de a gente iniciar aí, de fato, a nossa temporada de 2026, né? Porque eu acho que o Carnaval de São Paulo, ele tem me traído um pouco a atenção, né? Eu assisto o Carnaval da Arquibancada, né? O Sambista de Depressão não ganha credencial da Liga São Paulo, né? Por vários motivos, né? Muitos deles acho que de falta de entendimento, né? Do porquê o nosso trabalho existe e de que o nosso trabalho não é, em hipótese alguma, um trabalho que fale mal do Carnaval de São Paulo. Pelo contrário, a gente fala até bem demais. Mas acho que por que é importante a gente pensar isso, né? Porque acho que quem está assistindo hoje o Carnaval de Escola de Samba de São Paulo? São pessoas de onde? De onde estão vindo essas pessoas, né?
qual o grupo social ao qual elas pertencem, né? Qual a realidade econômica, qual a realidade de vida que elas têm e por que que é importante a gente pensar dessa forma, né? Porque talvez as escolas que estão hoje nos principais grupos da cidade, aí pensando nos acesso 1 e o grupo especial, a gente tem, se não me engano, se não me falha a memória, 4 escolas da Zona Leste, né? Mocidade Unida da Moca, Dom Bosco de Itaquera, Nenê de Vila Matilde e Acadêmicos do Tatuapé. No grupo especial, atualmente 2, né? Mocidade Unida da Moca e a Tatuapé. Da Zona Sul, a gente tem, se não me engano, se não me falha a memória também, Barroca Zona Sul, né, que está no grupo especial, e a Estrela do Terceiro Milênio, que também está no grupo especial. O resto, todas as escolas são da Zona Norte, com raras exceções de escolas da Zona Oeste. Então, será que a gente não está tendo um grupo, né, um grupo do bolinho, vamos dizer assim, que está desfilando para uma classe ou para uma elite de sociedade que não é dessas pessoas que estão desfilando? Resumindo, será que essas pessoas que estão na pista são de fato as pessoas que estão na arquibancada? Né? Será que a arquibancada reflete os discursos que essas escolas tentam dizer, as temáticas, né, os ensinamentos de vida desses componentes? Será que São Paulo, de fato, reflete-se na pista e reflete-se em quem está assistindo? Talvez sim, talvez não. Mas eu acho que é importante pensar que esse desenvolvimento de cidade, quando a gente pensa carnaval de escola de samba, é essencial, porque esbarra exatamente nisso do que a gente está tentando dizer aqui nesses 2 episódios, que para a gente gerar hoje políticas eficientes para os desfiles de escola de samba, a gente tem que entender que quem está trabalhando, quem está atuando nas escolas são trabalhadores. E, portanto, eles têm que ser tratados como trabalhadores, acima de tudo, mas eles têm que ter, as escolas têm que passar a entender que essas pessoas têm demandas da sua vida, né, da sua sociedade, que hoje ir para uma escola de samba é como se fosse extensão do trabalho. Mas não no trabalho no sentido de eu estou ali para fazer com que a minha escola de samba seja uma parte da minha identidade, de algo que faz bem para a minha vida. Acho que eu percebo às vezes nas pessoas que elas estão indo nas escolas de samba hoje numa espécie de contrato gratuito, né? Que elas não recebem nada, mas elas recebem muitas exigências e cobranças. Talvez esse discurso central da zona econômica, né, das Faria Limas da vida, das avenidas paulistas da vida, esteja fazendo muito mal às escolas de samba e a gente está virando as costas, que a gente está numa cidade extremamente desigual, em que nem todo mundo tem condições de ensaiar numa segunda, numa terça, numa quarta-feira, altas horas da noite, porque São Paulo é uma cidade feita de trabalhadores e trabalhadores de diversos tipos possíveis. Então, a gente está em zonas distintas, né? Zonas de diferença, que é o título do nosso episódio de hoje. A gente está nessas zonas de diferenças, né? E a gente tem que entender que esse diferente tem que ser respeitado para ter esse protagonismo essencial para o desenvolvimento e para o futuro do Carnaval de São Paulo Escola de Samba. Semana que vem a gente vai relembrar o Carnaval de 2006. Carnaval esse que teve o bicampeonato do Império de Casa Verde, várias outras escolas, várias outras histórias, né, interessantes que a gente vai relembrar aqui no próximo episódio, porque a gente está aí sim chegando ao Carnaval de 2026, já estão acontecendo as nossas observações de enredo do grupo de acesso 1. Se não me engano, a gente está já na 4ª escola, né? Ontem foi a Vila Maria, amanhã vai ser a Independente Tricolor e semana que vem a gente encerra o acesso 1 e a gente volta, né, se eu não me engano, na segunda semana de dezembro, já com as escolas do Grupo Especial de Santos. E aí a gente encerra essa temporada escrita, né, do que os enredos contam, no Grupo Especial. É isso, gente. Até mais. Até a próxima. Nunca esqueçam e também nunca deixem de sambar. Tchau.